Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar o estudo das funções orgânicas. Então, primeiro nós vamos nos apropriar do reconhecimento das principais funções orgânicas cobradas nos principais vestibulares. A gente vai dividir essa aula em duas partes, beleza? A gente vai falar hoje no grupo das funções oxigenadas e, na próxima aula, no grupo das funções nitrogenadas. É importante, antes de iniciarmos, reconhecermos que existem as funções hidrocarbonetos, que serão estudadas também. São aquelas formadas por carbono e hidrogênio, como, por exemplo, os principais derivados do petróleo, gasolina, querosene, gás de cozinha, tá bom? Porém, a maioria das funções orgânicas cobradas, quanto ao seu reconhecimento, pertence aos grupos das funções oxigenadas e nitrogenadas. E aí eu vou iniciar para vocês com três funções. A gente vai dividir essas funções oxigenadas em dois subgrupos. E aí a gente vai iniciar aqui, ó, com a primeira função, que é o grupo álcool. Depois, segunda função, que é o grupo fenol. E, por fim, a terceira função, que é o grupo éter. Então, o que é a função álcool? A função álcool é todo o grupo, né, que apresenta a hidroxila ligada a um carbono saturado. Esse é um carbono saturado. Eu vou mostrar aqui, ó, supondo isso aqui sendo uma cadeia carbônica, tá bom? Aqui seria carbono, aqui seria carbono. Nós vamos ter esse carbono sendo saturado. Vamos lembrar o que é o carbono saturado? Carbono que está ligado a carbono que possui ligações simples, não é isso? Então, vamos aqui. Fica melhor assim, ó. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, uma estrutura que contém carbono saturado ligado diretamente ao oxigênio. Então, isso aqui vai corresponder à função álcool. Grupo H. Pronto. Em seguida, aqui, nós vamos ter a função fenol. Fenol, o que é a função fenol? Tem hidroxila também como álcool, ó. Só que a função para pertencer ao grupo fenol, né? Essa hidroxila, para pertencer ao grupo fenol, precisa estar ligada diretamente ao anel benzênico. Então, veja a diferença entre uma função álcool e uma função fenol. E aqui nós temos a função éter, que é aquela que apresenta o oxigênio como heteroátomo entre carbonos. É fácil identificar a função éter. Vamos imaginar, por exemplo, a molécula da água, beleza? Aqui a famosa H2O. Pegou a mãozinha aqui do meu amigo, mas tudo bem. O que é que acontece? Se você substituir os dois átomos de hidrogênio presentes na água por átomos de carbono, então aqui o oxigênio está mantido. O oxigênio entre carbonos, aí tu vai ter a função éter. Tranquilo? E aí nós vamos a seguir partir agora para o grupo das funções carboniladas. Vou circular aqui com o amarelo escuro, tá bom? Função carbonilada, o que é que vai aparecer agora em comum aos próximos grupos? Vai aparecer em comum, ó, essa estrutura, vou botar aqui no cantinho, que vai ter o carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, C-O, beleza? Então, esse C-O corresponde a um grupo carbonila. Então, vamos ver os compostos carbonilados. E aí, ó, onde vocês estão vendo em destaque, aqui em amarelo,
nós temos os principais grupos carbonilados. Só fazendo um complemento, é que nas funções, ainda que contém hidroxila, nós temos aqui o enol, que será estudado na isomeria, para não confundir com álcool. Uma função é chamada de enol quando a sua hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado. Então, veja a diferença para a função álcool. Beleza? Mas essa função será destacada, com mais ênfase, no estudo da isomeria dos compostos orgânicos. Então, vamos lá para os grupos carbonilados. Nós temos aqui o ácido carboxílico como ponto de partida. O que é um ácido carboxílico? É a função que apresenta uma carbonila ligada à hidroxila. Logo, esse grupo correspondente ao ácido carboxílico, é denominado de carboxila. Aqui, no nosso campo esquerdo, nós temos a função aldeído. Veja, o ácido é C-O-OH. O aldeído, nós vamos ter uma carbonila ligada ao hidrogênio. Isso é chamado de grupo aldoxila, função aldeído. Mais abaixo, nós vamos ter a função cetona, que é o C-O entre carbonos. Lembre-se que esse R e R' são átomos de carbono. Então, você está identificando, você pode comparar até com o próprio aldeído. O aldeído eu vou ter aqui, por exemplo, carbono, C-O, hidrogênio. Na cetona, a gente vai ter C-O entre carbonos. Aqui no campo direito, nós vamos ter a função sal orgânico, que corresponde, compara com o ácido. O ácido é C-O-OH. Se eu substituir esse hidrogênio do ácido por um metal, e aí esse metal, por exemplo, pode ser um átomo de sódio, um íon sódio, Na+, eu vou ter a função chamada sal. Todo sal é formado por um aglomerado iônico, né? São compostos iônicos. Então, eu tenho um grupo de carga positiva ligado a um íon C-O de carga negativa. Esse grupo aqui, ele é denominado de íon carboxilato, muito importante por estar presente na estrutura do sabão, e aí, em termos de coronavírus, né? Na situação de pandemia que estamos lidando, é importante a lavagem das mãos com água e sabão, porque vocês irão estudar sabão, e o que é que esse sabão faz quando nós higienizamos as mãos com ele? O sabão ele tem uma parte polarizada, que é essa que contém a carga, e vai interagir com a água. E existe esse R, que é uma cadeia carbônica longa, tá bom? Então, essa cadeia carbônica longa, ela tem propriedade de apresentar afinidade pelas gorduras. E aí, o coronavírus, em seu envelope, ele apresenta uma estrutura lipoproteica, camada lipoproteica. Então, essa camada lipoproteica, ela vai ser atraída pela parte apolar do sabão, que é essa cadeia carbônica. E aí, quando ele se atrai, essa camada destrói, né? Se agrega à camada lipoproteica do vírus e, com isso, vai ser arrastado pela água, sendo eliminado. Por isso que é importante a higienização bem feita com água e sabão. Mais abaixo, nós temos o último grupo das funções carboniladas, que é a função éster. Compara ao sabão a estrutura de um sal, nós temos o grupo carboxilato, C-O. No éster, continua a aparecer, né, o grupo carboxilato. Só que agora, no lugar do metal presente no sal, vai entrar uma cadeia carbônica R'. E aí nós vamos ter a função éster, que é encontrado nas essências, por exemplo, para dar um sabor artificial de um sorvete, de um biscoito, a fragrância de um perfume. Tem as chamadas essências. Então, pessoal, nós temos aqui, os principais grupos oxigenados, incluindo os carbonilados. Aqui tem uma ideia, né, de
mapa mental para vocês fazerem uma conexão entre as primeiras funções que falamos, álcool, fenol, éter, fenol, e aqui em relação a um outro esqueminha, em relação aos grupos carbonilados, aldeído de cetona, ácido carboxílico, éster e sal. Funções nitrogenadas será o próximo tema. E aí nós vamos aqui, ó, só para verificarmos algumas questões, algumas identificações de grupos. Por exemplo, nós temos aqui, ó, um esteroide, decanoato de nandrolona. E como é que isso aqui é pedido em prova? Para identificar os grupos funcionais. Eu vou destacar aqui os grupos, tá bom? E aí, quais são as funções orgânicas presentes na primeira e na segunda estruturas? Na proxema inflamatória e no decanoato de nandrolona esteroide. Vai perceber, ó, que existe aqui um C-dupla-O ligado a um oxigênio preso a um carbono. Logo, essa estrutura corresponde, apresenta a função éster. Beleza? Aqui nós temos, ó, C-dupla-O, apenas C-dupla-O. Não tem hidrogênio ligado, não tem hidroxílio ligado. Então, quando a estrutura química apresentar C-dupla-O entre carbonos, nós vamos ter a função cetona. Na estrutura abaixo, na proxeno, nós temos aqui, ó, um grupo que é fácil de identificar, C-dupla-O ligado a hidroxila. Isso aqui corresponde a um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. E aqui nós temos um oxigênio que está preso a um carbono de CH3 e a um carbono do anel benzênico. É um heteroátomo. O oxigênio apresentando as características de heteroátomo, nós vamos ter a função éter. Então, pessoal, é importantíssimo vocês reconhecerem grupos funcionais, praticar esses grupos, para compreenderem os diferentes tipos de funções e, posteriormente, analisarem as propriedades dos compostos orgânicos. Tranquilo? Próxima aula, grupos nitrogenados. Um abraço.